Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Elas. E hoje a gente está aqui num dia muito especial. E você, mulher, que quer romper nesse ano de 2025, quer fazer algo totalmente diferente, eu convido você para estar aqui conosco. Você que precisa empreender, você que precisa romper na sua vida emocional, na sua vida espiritual, no seu casamento, família. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma chave virada na sua vida. Eu estou aqui com a Alessandra, uma convidada muito especial. Ela é diretora da Febracis Rio de Janeiro, a maior escola de empreendedorismo América Latina, não é isso mesmo? Alê, se apresenta aí, conta pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, e desde já eu te agradeço por você estar aqui conosco. Nossa, é um prazer, Adriane, o convite, prazer falar para vocês. Como a Adriane falou, eu sou a Alessandra, tenho 53 anos, sou mãe do Igor e da Luana, tenho 2 filhos maravilhosos, o Igor tem 30 anos, a Luana tem 14, diferença grande. Sou filha amada do Senhor, primeiramente. E hoje eu estou como diretora da Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina, e nosso foco são pessoas que querem verdadeiramente romper no campo profissional através do controle das suas emoções, que é hoje o principal motivo das pessoas alcançarem o sucesso e não ficarem felizes ou até nem chegarem ao sucesso. Legal, legal. Ale, eu estou com muitas perguntas aqui e, primeiramente, eu quero saber o seguinte: hoje em dia, no mundo completamente acelerado que a gente tem vivido, como que você vê a questão da inteligência emocional, da vida espiritual? Como que isso a gente pode equilibrar para que possa transformar a vida das pessoas? Como que você, que é uma especialista, né? Você é especialista nessa área, como que você vê essa transformação na vida das pessoas? Como que a pessoa pode usar isso na vida dela? Porque nós somos seres emocionais, Adriane. Então, eu sou emocional, você que está nos ouvindo é emocional. E essas emoções, elas precisam ser usadas a nosso favor. Todo resultado, ele precedeu um sentimento antes. Então, se as pessoas conseguirem dominar essas emoções e usar a favor do resultado que ela precisa, com certeza as áreas da vida dela elas vão melhorar. E nós conseguimos isso através do nosso conhecimento, fazer com que as pessoas reconheçam isso em primeiro ponto, tomem consciência e depois usem essas emoções de forma positiva, que é hoje o maior fator que faz com que as pessoas tenham fracasso nos seus relacionamentos, mulheres que têm sucesso profissional, mas totalmente fracassada no casamento, ou até nem conseguem criar seus filhos de forma saudável. E o nosso papel é esse, é fazer com que as pessoas tomem consciência disso, controlem as suas emoções e comecem a se tornar prósperas nas áreas da vida. O que exatamente, de fato, é a inteligência emocional? Excelente pergunta. A inteligência emocional é a capacidade que um ser humano tem, primeiro, de identificar suas emoções. Por que eu sinto raiva? O que me gatilha? Por que em determinados momentos eu fico triste? Outros eu fico com ímpetos de falar demais ou de menos, eu me fecho, eu tenho vergonha. Então, são emoções que são geradas diante de algumas circunstâncias ou de pessoas. A pessoa, quando ela começa a desenvolver a sua inteligência emocional, ela começa a identificar qual é o ponto que essa emoção ela é aflorada, e não só isso, comece a ter controle sobre elas. Como se fosse um gatilho que desperta essa emoção. Exatamente, ela começa a identificar pessoas, circunstâncias que gatilham essas emoções. E aí ela, tendo consciência disso, ela consegue ter controle. Então, pessoas com autocontrole, com autoestima elevada, pessoas que conseguem ter o domínio próprio, mas não só isso, Adriane, não só isso. Talvez você fale assim, eu tenho domínio das minhas emoções, mas se você não sabe lidar com o outro, você também precisa desenvolver isso. É a capacidade de você desenvolver as suas emoções, controlá-las, mas também de se colocar no lugar do outro, né? Compreender o outro. E hoje, pessoas são o maior, é o maior tesouro do mundo, tanto dentro da sua casa quanto na empresa, né? Se você trabalha. É verdade, porque eu estava vendo que o grande problema, às vezes, dentro de uma empresa, às vezes a pessoa ela tem um conhecimento muito grande, ela é especialista naquela área, mas ela não consegue lidar com pessoas ou no ambiente, porque
gatilhos nela desencadeia, né, uma certa falta de saber lidar com o outro, e aí ela responde, né, reage de um jeito completamente fora do contexto, e aquilo ali é um grande problema, às vezes, dentro de uma empresa. Como é que você... Dentro da empresa são pessoas que tocam a empresa. Uhum. E se as pessoas da liderança não souberem lidar com essas pessoas, com esses gatilhos, e daí é onde a gente tem pessoas com burnout, pessoas com a grande quantidade de atestado, a gente chama de absenteísmo, a gente tem pessoas sendo demitidas ou pedindo demissão, e essa rotatividade, esse turnover, ele prejudica o resultado da empresa. Trabalhar a inteligência emocional é um dos grandes fatores para realmente melhorar até o resultado da empresa. Uhum. E é fundamental, né? Legal. E como que a gente transcreve, aonde a gente acha isso? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Quero saber de você. A inteligência emocional na Bíblia é o que há sabedoria? O próprio Jesus Cristo é o sinônimo de inteligência emocional. Ele sabia lidar totalmente com... Porque ele teve emoções, mas ele conseguiu dominar essas emoções. E conseguiu lidar com a emoção das pessoas, principalmente com os discípulos. Uhum. E você vê o quanto isso era importante. E você vê, tem aquela passagem da Bíblia que quando ele chegou na sinagoga, ele saiu falando para as pessoas, derrubando tudo, quebrando tudo. Ali ele teve uma raiva. Só que ele usou essa raiva em favor o quê? Para mostrar a indignação dele com o que estavam fazendo com o templo do Senhor. Então, Jesus Cristo ali, ele tinha emoção, só que a diferença é que ele usava a favor do que ele queria, do que ele sabia que era justo. E baseado nisso, o quanto nós conseguimos hoje lidar com isso da forma correta, né? Então, por exemplo, você, mulher, entenda uma coisa. Ter raiva faz parte do ser humano. Né? A diferença é a forma como a gente usa isso, né? Exatamente. A intensidade que ela vem e o momento que ela vem, né? Isso. Existem estudos, Adriane, que mostram que as emoções elas têm duração. Então, e tem as emoções primárias. Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente 1 e o 2? É muito bom, né? Ele fala sobre as nossas emoções. O 1 fala das emoções primárias, que são raiva, alegria, tristeza, angústia, então são emoções, nojo, né? Lembra da nojo? E essas emoções, elas são natas, o ser humano nasce com elas, só que elas têm uma durabilidade. E aí eu costumo perguntar lá nos meus treinamentos, quem aqui sente raiva? É legal? Tem que sentir. Há quanto tempo você sente essa raiva? Quem aqui tem raiva há meses, anos? E tem pessoas que guardam raiva há anos. E aí eu falo assim... Esse é o problema, né? Esse é o problema, porque a raiva... Meninas, vou chamar vocês de meninas, porque eu me sinto menina. Meninas, a raiva, ela tem a duração de até 1 minuto. Jura? Exatamente. Então, se você sente raiva de alguém por mais de 1 minuto, eu posso te afirmar que você que está alimentando essa raiva. E aí as consequências, elas são as piores possíveis, porque a raiva, ela é primária. Mas da raiva vem outros sentimentos. Aí vem frustração, vem inveja, vem angústia, vem a própria depressão. Então, cuidado, você precisa ter domínio das suas emoções. E tem gente que parece que gosta de alimentar isso, né? Ela se coloca naquele lugar... De vítima. De vítima. E a posição de vítima tira a pessoa, tira a autorresponsabilidade dela. Faz com que ela não se movimente, ela não queira sair, porque acaba que, dependendo da situação de vítima, ela é acolhida, ela é amada. Então, muitas pessoas não saem dessa posição. E, por exemplo, de que forma você, que é uma treinadora, você consegue auxiliar que empresas em ambientes que têm vários colaboradores consiga treinar a sua equipe para ter essa gestão da inteligência emocional? Então, o primeiro passo que é feito dentro das organizações é trabalhar com a tomada de consciência das pessoas, que até elas tomarem consciência, essas emoções elas não são controladas, não porque elas não querem. Naturalmente, as pessoas que têm impulso, que agem por impulso, que não controlam suas emoções, elas se arrependem depois. Quem não se arrependeu de alguma situação de ter feito porque não teve o controle? Mas quando ela começa a entender, tomar consciência
de que é importante ter o controle. E entender a causa disso fica mais fácil de controlar. E quando você faz esse trabalho dentro de uma empresa, as pessoas começam a se relacionar melhor. E quando há um clima organizacional melhor, as pessoas torna um ambiente agradável, naturalmente a produtividade aumenta. Então, por isso que a inteligência emocional é importante dentro da empresa, porque isso gera resultados melhores, as pessoas começam a enxergar isso, né? E como a gente estava falando da questão do vitimismo, né? Porque tem pessoas que elas adoram assim, eu sou assim porque fulano fez aquilo, né? Então ela está sempre jogando para o próximo a responsabilidade ou até dela lidar com aquela emoção, né? Então eu vou reagir assim porque fulano fez isso, né? Então ela não toma o controle da própria vida dela, né, para ter um ambiente mais harmônico, seja no lugar onde ela trabalha, seja dentro de casa, né? Quantas famílias, quantos maridos e mulheres, né, hoje estão sofrendo porque as pessoas gostam de falar que as ações dela é porque fulano fez aquilo. Mas eu sou assim porque você não conhece o meu marido. Isso. Não, mas você não conhece o meu sócio, você não conhece a minha funcionária. E é muito mais fácil você responsabilizar o outro por algo que você está sentindo. Só que, olha, eu vou falar uma coisa para você. O seu sentimento, quem controla é você. Então, para de responsabilizar alguém por algo que você está sentindo, porque o seu sentimento é alimentado por você, não pelo outro. E quais desafios assim você percebe, tanto na questão familiar, né, ou na questão empresarial, que as pessoas têm de conseguir aplicar, de praticar a inteligência emocional? Excelente pergunta, porque essas reações, esses sentimentos que são alimentados, eles viciam. Então, as pessoas se acostumam com isso. E como é muito comum as pessoas se acostumarem com o que é bom, mas também com o que não é bom, as pessoas se acostumam também. Elas acabam se acostumando. Por exemplo, o Paulo Vieira, que é o meu presidente, ele fala muito essa frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que é shalom, né? E ele fala assim, quando você tem algo quebrado, aquilo ali te incomoda no primeiro momento. Mas aí você ficou uma semana, 2 semanas, e aí se acostuma. Então, as pessoas com essas emoções tóxicas, a gente chama de sentimentos tóxicos, elas se acostumam e sentem falta. Quando elas começam a ser tratadas, que a gente começa a fazer esse tratamento, muitas pessoas falam assim, parece que o meu marido está sentindo falta de briga. Ele vai lá, provoca alguma coisa. E parece que fica provocando. Porque ele, quimicamente, ele é viciado em sentir aquele tipo de emoção. Uau. E aí, quando você começa o processo... Por isso que é muito desafiador. A gente não fala o termo difícil, né? Por isso que é muito desafiador as pessoas entrarem nesse processo de cura. Porque as pessoas que convivem também são viciadas. E elas parecem que ficam provocando. Não sei se você já passou por isso. De você começar o processo de mudança e as pessoas te provocarem. Tipo, não é possível, você mudou. Mesmo que essa mudança seja positiva, as pessoas sentem falta da antiga versão. E normalmente esse vício emocional, ele começa o quê? Na infância, num lar? Como que desencadeia isso? Então, todas essas crenças que nós chamamos, elas são originadas na infância, naturalmente do 0 aos 12 anos, porque a criança ela nasce sem filtro. Aí tudo que acontece no ambiente de segurança da criança, onde envolve pais, professores, avós, tios, pessoas que convivem ali, que são a fonte, né, que segura aquela criança, que torna aquele ambiente seguro, tudo que é falado, tudo que é visto, tudo que é ouvido repetidas vezes, ou por forte impacto emocional, gera o significado que essa criança dá a isso tudo vai gerar a verdade dele. Então, na fase adulta, ela começa a interpretar as situações de acordo com a verdade dela, daquilo que ela viu na infância. E isso interfere nos sentimentos, interfere da forma. Porque o que acontece, Adriane? Se fosse igual, se tivesse uma regra, as pessoas sentiriam a mesma coisa em situações parecidas. Entendi. E não. Né? Quantas vezes a gente se depara numa situação e fala assim, nossa, eu fiquei tão nervosa. Eu falei, eu não fiquei. Ou então, você viu o que ele falou? Me ofendeu. Ele, mas eu interpretei. Mas para mim não fez sentido. Então, o que a gente fala muito
a ofensa, tudo aquilo que essa interpretação de uma situação diz respeito sobre você, não do que o outro. Uau. Não é a intenção do outro. Uhum. Então, sempre observa o que é que está fazendo você se sentir assim. Realmente é o que o outro quis fazer ou você que está sendo gatilhado, né? E, por exemplo, normalmente a nossa vida ela é gerida de acordo com as nossas crenças, Sim, certo? sim. Então, de acordo com aquilo que eu acredito, é como se eu fosse atrair aquilo para o meu mundo. Eu vou dar um exemplo que é muito fácil de entender. Nós estamos no Rio de Janeiro, num lugar que naturalmente a gente ouve ou já passou por uma violência, ou essa notícia ela tá o tempo inteiro na internet, Sim. na TV. Então naturalmente a gente entende que a maioria dos assaltos acontece com 2 homens de moto, né? Sim. Isso o mais comum. E aí, se nós sairmos do Brasil e formos por um lugar seguro, Dinamarca, ou vários países aí da Europa ou até nos Estados Unidos, se a gente passar por um lugar e vierem 2 pessoas de moto, a tendência é da gente ficar com medo. Eu já passei por isso. Já passou por isso? Eu não posso ver ninguém de moto que eu já fico tensa. Pô, em qualquer lugar do mundo. Tá lá em Dubai, isso. vem 2 pessoas de moto, opa. Liga o alerta. Liga o alerta. Mesmo. Não é? Por quê? Porque você teve essa experiência repetidas vezes. Não foi um assalto que aconteceu, foram vários assaltos. Ou seja, repetidas vezes foram acontecimentos que geraram o quê? Esse pânico, esse medo. E aí, mesmo você estando fora daqui, tem a tendência de você ter uma reação, de você ficar tensa. E o contrário também acontece. Muitos turistas que vêm de outros países para o Brasil são assaltados por bobeira. É verdade. Porque eles estão andando, mesmo sabendo que aqui é violento, mas por eles não viverem isso constantemente, eles se desligam e aí passa alguém e assalta eles porque eles estão totalmente desligados, porque eles não têm essa verdade na vida deles. E isso é para tudo na vida. Vou dar outro exemplo para a mulher. Dá tempo de falar? Sim, com certeza. Depois eu vou te pedir um outro aí, mas pode falar. Quer perguntar? Não, depois eu vai. falo? Mulheres, eu sempre pergunto isso lá nos cursos. Quem aqui passou por uma situação de traição na infância? Isso que eu ia falar. Mulher traída. Mulher traída. Eu, por exemplo, tive essa vivência do meu pai trair a minha mãe. Nunca vi, mas eu escutava. Repetidas vezes. Seu pai era um safado. Seu pai me traía. Seu pai isso, pai aquilo. Então, isso virou muito... virou uma verdade. Homens traem. Então, eu tive essa verdade. Depois, eu convivi com algumas pessoas que também traíam e também foram traídas. E isso era... mensagem no celular, fingia que ia sair para jogar bola e não jogava bola. Então, isso foi muito comum na minha vida. O que aconteceu na minha fase adulta? Eu desconfiava de todas as pessoas. Para eu confiar, principalmente no relacionamento, foi muito desafiador a vida inteira, porque eu tive isso como uma verdade. Homem não presta, não confia em homem não presta. Alguém de vocês já escutou isso? É muito comum, né? Homem não presta, não confia em homem. Olha, vai ser independente, não vai confiar. E aí essa verdade virou uma verdade absoluta na minha vida. E o que aconteceu na minha fase adulta? Fui traída. Acabei atraindo esse tipo de circunstância para o quê? Para validar a sua crença. Validar a minha crença. Isso é muito forte. E o contrário acontece. Eu já... perguntei, já atendi mulheres que não tiveram essa experiência de traição e tudo bem. E elas confiam muito fácil. Confiam muito fácil. Elas estão erradas, eu estou errada, ninguém está errado. O que a gente precisa é tomar consciência disso, que a nossa verdade ela não é absoluta. Legal. E como mudar isso? Entendendo que a nossa verdade não é absoluta e descobrindo a raiz dessa verdade. A gente precisa ir lá e entender que essa verdade que foi incutida na minha mente, ela foi originária de uma verdade da minha mãe, que foi traída, que ela passou para mim como se a verdade dela fosse a verdade absoluta, e não foi. A nossa verdade não é. Existem pessoas honestas, existem homens que não traem, existem mulheres fiéis. Então, essa verdade ela precisa ser desconstruída. Por quê? Porque aí vem essa necessidade de se conectar com pessoas para confirmar a sua verdade.
Aí, ó, tá vendo? Até você foi traída. Aí, ó, eu tinha razão. Uhum. Aí você se cerca daqueles tipos de pessoas que creem a mesma coisa que você. A mesma coisa. Porque eu preciso confirmar a minha verdade. Então, eu acabo me aproximando de pessoas que têm a mesma verdade que eu. E quando não tem, não faz parte, não. Aí vem aquela história, não fui com o santo daquela pessoa. Entendi. Não, é porque ela não é parecida com você. As crenças são diferentes. As crenças são diferentes, Dá um exemplo perfil. bem parecido de crenças sobre financeiro. Ah, boa. Eu tive muito essa realidade na minha infância, porque eu sou filha de pais separados, e a minha mãe, ela começou primeiro a ter aquelas ameaças, vou mandar prender seu pai não te dá pensão. Ah, se ele te amasse, ele não dava pensão. Então, toda essa realidade vivida aconteceu comigo e acontece com muita gente, das crianças elas perceberem o dinheiro como algo que não é bom. Porque se o dinheiro não é bom, é a causa da briga dos meus pais. Então, ela cresce com esse sentimento que dinheiro não é bom. Uau. Qual é a consequência disso? Tem outras verdades, estou trazendo um exemplo. Ela pode se tornar um adulto que ganha muito dinheiro, mas gasta, porque o dinheiro ele não para na mão. Porque se dinheiro não é bom, então a pessoa quer se desfazer do dinheiro. Olha aí, ó. Presta atenção. Isso aí acontece muito. Acontece também o contrário. Acontece da pessoa guardar muito dinheiro e não usufruir. Pessoas que passaram muita necessidade na infância, aí quando ela ganha muito dinheiro, ela quer guardar, que ela tem medo de perder, medo de passar pelas necessidades. E o dinheiro, ele traz muitas consequências de acordo com as experiências vividas na infância. E as pessoas sequer têm noção disso, né? A psicologia, ela fala muito sobre isso, na questão assim, da fidelidade de padrões familiares, né? Que existem realmente essas repetições. Então, às vezes, a gente vê esse comportamento se repetindo gerações após gerações, é muito comum. Como você falou, só a partir da consciência que a gente consegue mudar. Mas a minha pergunta é possível mudar? Demora? Como que faz para mudar, para essa mulher que está querendo mudar ali as crenças dela ou no relacionamento dela, ela está vivendo uma questão de rejeição ou traição, uma dificuldade financeira que ela vê se repetindo na família. Como que ela pode, a partir do momento que ela está aqui, ouvindo a gente, fala assim, uau, eu acho que tem alguma coisa aí, está tomando consciência, o que ela pode fazer para começar a mudar essa realidade? E na Bíblia a gente usa muito o termo, né? Quando Deus quis que clareasse tudo, ele falou, haja luz. Então, trazendo isso para o nosso mundo, quando a gente joga a luz naquilo que está oculto, porque todas essas reações, elas não estão reveladas, elas estão no subconsciente. A gente chama isso de cérebro reptiliano. Tudo fica armazenado no cérebro reptiliano e isso dita as nossas atitudes sem eu ter consciência de que isso... Como que essa mudança e as mudanças acontecem rápido? Na Fibracid a gente fala isso. Quando você começa a tomar consciência, haja luz, trouxe luz ao que está oculto, e a partir do momento que eu começo a ter consciência daquilo que estava oculto, eu começo a agir com consciência. E aí o processo de mudança ele é muito rápido. Legal. Quando a pessoa entende que isso é a causa do que ela vive, né? Legal. E que práticas você recomenda para essa mudança de hábito, para mudar a inteligência emocional, para mudar, às vezes, a vida espiritual de uma pessoa que está ali rodando em círculos uma vida inteira? É muito bom isso, o maior desafio hoje das pessoas manterem, porque todos os nossos hábitos, eles geram os nossos resultados de hoje. Para mudar um hábito é um grande desafio. A gente só consegue verdadeiramente mudar o hábito quando a gente tem uma visão de futuro. Então, olhar para como que você se vê se você continuar assim, em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos? Qual a sua visão de futuro? E as pessoas têm muita dificuldade disso, né? Tem muita dificuldade. E aí é um outro trabalho que a gente precisa fazer dela despertar esse sonho. Como que você se vê? Se você continuar agindo assim, como vai ser a sua vida? Como vai ser a sua família? Como vai ser a sua empresa? E aí essa visão de futuro faz ela olhar para o hoje e fala, tá, mas o que você está fazendo hoje que vai te aproximar disso e o que você está fazendo que vai te afastar. E aí a decisão fica com a pessoa. Nem todo mundo muda. E por que as pessoas têm essa... Eu já ouvi você falando sobre assim, às vezes a pessoa ela não consegue ter essa visão
grande de futuro, porque ela tem uma crença que não merece, uma crença de impossibilidade, porque foi gerada alguma coisa na infância. Né? Então, como que ela trabalha isso tudo, essa mudança de capacidade, de merecimento? Como que ela pode fazer para ela romper? A gente tem várias ferramentas para aplicar para as pessoas começarem a ter essa mudança das crenças dela. Mas o primeiro passo da reprogramação de crenças é ela ir até essa causa, essa raiz e dar um novo significado. Que é o que aconteceu com a minha vida, né? Sim. Que eu conto. Então, Fala um pouquinho. Interessante, fala mais. Fala mais. Até eu chegar na Febracis aos 45 anos, eu vivia as consequências daquilo que eu contava sobre a minha história. Como eu falei, eu sou filha de pais separados, os meus pais já faleceram tem mais de 20 anos, e eu não tinha consciência de perfil comportamental, não tinha consciência de nada disso. E a criança que conviveu com os pais, né, que sou eu, achava que o meu pai me amava e que minha mãe não me amava, porque ela tinha um perfil completamente diferente do meu. A minha mãe, ela tinha casa muito limpa, uma comida muito gostosa, mas nunca falou eu te amo. Não era de abraçar, não era mas era aquela pessoa de ter a casa impecável. E o meu pai era aquela pessoa de sentar, de dar tempo de qualidade, que era a minha linguagem. Só que eu fui ter consciência disso agora. Então eu sempre contei para as pessoas que a minha mãe não me amava, que a minha mãe era rabugenta, que a minha mãe, eu briguei muito com a minha mãe. Eu fui trabalhar aos 14 anos, aos 17 eu assumi financeiramente a minha casa para eu poder não ter que me submeter mais à minha mãe. Fiquei a minha vida toda procurando o meu pai, porque ele deu uma sumida, 8 anos, e quando eu encontrei o meu pai, ele já tinha outra família, eu tinha uma irmã, mas eu ia em busca de quê? Do amor, que eu não entendia. E eu muito valorizava o meu pai, só que o meu pai era alcoólatra, meu pai ele não tinha muitas características positivas, só que naquela criança que buscava aquele amor, achava que o pai era que amava e a mãe não. Só que com a ausência do pai, ficou rejeitada. Então, essa criança que não foi amada pelo pai, pela mãe, a criança que teve que trabalhar para se sustentar porque o pai não dava esse suporte, se tornou uma adulta independente, dona de si, trabalhando e não se submetia a homem, nunca me permiti, mulheres, me submeter a homem. Sempre atraiu. Forte isso, hein? E aí, o que eu atraí para mim? Homens fracos. Uau. Homens fracos, homens que se submetiam a mim. Só que hoje eu entendo que a natureza da mulher é de ter um homem que seja o provedor, que seja o protetor. E aí, num determinado momento, eu perdia o encanto, porque eu queria mandar, porque eu não queria passar pelo que minha mãe passou e nem ter um pai, só que era isso que eu atraí para minha vida. E aí, qual foi o primeiro passo disso tudo? A tomada de consciência. E segundo, contar a minha história de maneira diferente, porque existe um outro lado da história, um novo significado. E é o que eu conto hoje. Eu tive uma mãe que ela foi vítima de outras vítimas, não se sentiu amada pelo meu avô, perdeu a mãe cedo e ela casou com um marido achando que ia ser amada por ele e atraiu um homem alcoólatra, um homem agressivo, um homem que também não dava o amor que ela queria e ela se separou e foi cuidar sozinha de mim. Só que eu, como não também dei o amor e não valorizei o que ela dava, ela começou a tentar me jogar contra o meu pai porque no fundo ela queria o meu amor. Mas ela cuidava da casa, quando eu comecei a sustentar a casa ela fazia comida muito gostosa. E aí as memórias que eu tenho hoje da minha mãe é do lado bom dela. Legal. Entendendo que o lado que não é bom é para eu entender e não repetir, porque nós temos tendência de repetir o que é bom e o que é ruim. Então hoje eu entendo o lado ruim dela, porque eu repeti muitas coisas também. E não supervalorizando o meu pai. Meu pai não foi meu herói. Porque quando você olha para o lado do pai, mesmo ele tendo sido uma figura ruim, e você não enxerga porque você quer ser amado, você atrai um homem também com a parte ruim do pai. E essa tomada de consciência foi importante. Então, hoje, eu falo em memória no meu pai, falo das coisas boas, mas eu também falo das coisas que não são boas, que eu não falava antes. E isso me afasta das pessoas que têm esse comportamento ruim do meu pai, que eu não quero para minha vida. E trazer isso
com uma história leve, e eu fui amada sim pela minha mãe, só que ela deu o que ela tinha. E eu fui amada pelo meu pai, que foi viver a vida dele e tentar ser feliz. Isso trouxe leveza para meu passado. E quando a gente tem um passado leve, a gente começa a mudar a história no presente. E saiu do lugar de vítima, De vítima, eu não fui vítima deles. E Legal. assumi a responsabilidade pela minha vida. E hoje eu estou aqui, aos 53 anos, de uma improvável que comia arroz com farinha, que andava a pé para conseguir lanchar uma vez por semana, que vivia de roupas doadas, que teve uma infância, uma adolescência desafiadora. Hoje eu estou à frente da Febracis Rio de Janeiro, entre as 5 maiores franquias do mundo, que nós estamos no Brasil e em outros países. E, assim, de uma improvável, realmente, hoje... Uma empreendedora totalmente de sucesso, né? De sucesso, que eu posso dizer, porque da onde eu vim, aonde eu estou hoje, empresária eu tenho uma história de sucesso. Exatamente. E eu posso dizer que você também pode ser. É isso aí. E não importa o tempo. Eu estou com 53 anos, mas estou no auge da minha idade. É verdade, bombando, né? Bombando. Transformando vidas, né? E essa Exatamente. sua história hoje, em vez de você usar ela, né, para ficar naquele lugar de vítima, sim, você está contando uma nova história, uma nova versão e superando, né? Ensinando com que as pessoas deixem o passado no lugar, aprende, ressignifica e faz, né? Traça uma nova história, né? É verdade. Veio uma coisa no meu coração aqui, não sei se faz sentido para vocês, para eu falar. O meu filho, quando eu entrei para esse processo de autoconhecimento, ele tinha 22 anos. Então, eu criei meu filho com todas as minhas crenças. E a minha filha tinha 6 anos. E aí ele brinca muito com ela, fala assim, você deu sorte que a nossa mãe agora ela é coach, ela mudou. Mas mesmo tendo essas crenças já enraizadas no meu filho, mas a minha forma hoje de falar e a maneira que eu falo com ele, eu vejo mudança no meu filho, independente dele já estar numa fase adulta. E aí essa é a comprovação, que as pessoas podem mudar a hora que elas quiserem. A qualquer momento. A qualquer momento. Porque a gente pensa assim, fulano já está com idade, não vai mudar mais a cabeça. Exatamente. E também para não gerar um sentimento de culpa, porque a mulher, quando ela começa a tomar consciência, fala, caramba, eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Não importa, você pode mudar a partir de agora. E você vai influenciar a vida dos seus filhos, que nós mães, nós temos um impacto muito grande na vida dos nossos filhos. Verdade. E a gente pode mudar a partir de agora, é só uma decisão. Legal, né? Muito bom. Ale, me fala um pouquinho, por exemplo, hoje, no mundo religioso, tá? Então, a gente vê assim, no Brasil um evangelho crescendo de uma forma exponencial, né? Mas a gente sabe que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, não tem como o homem, ele é esses 3 pilares. Você trabalha muito a mente, né, a mentalidade. Até no outro dia você falou para mim, olha, a minha mentalidade ela é muito bem treinada, né? E, óbvio, a gente vai para a casa de Deus, que a gente está fortalecendo o nosso espírito, a gente tem que cuidar do templo, que é o nosso corpo, mas como que as igrejas, elas podem sair só, não digo sair, né? Ela não ficar só no emocional, também que tem muitos lugares que só fica nas emoções, trabalhar o espiritual. Como que você percebe que é possível trabalhar essas junções, que a gente não é só o espiritual, né, mas o emocional e a parte física também? Isso que você falou, nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, o nosso corpo, a nossa parte física, ela precisa ser cuidada. Com alimentação, com atividade física, com tudo que a gente precisa fazer, exames rotineiros. A saúde ela é importante porque ela cuida do corpo físico. As emoções, elas precisam estar alinhadas, elas precisam estar... A nossa mente precisa ser forte. Se tiver doente aqui, já era, né? A minha mãe foi muito doente, porque ela adoeceu na mente primeiro e o corpo padeceu. Porque ela, automaticamente, ela levou para o corpo a enfermidade da mente. Sim. Isso é fato, tanto que ela faleceu com 62 anos. Uau, muito novo. O meu pai com 60 e ela com 62. Então, eles faleceram novos, né? Sim. Hoje, 60 anos, as pessoas estão muito bem. Então, eles faleceram novos. E o que o espírito tem a ver com isso? O espírito, ele deixa eu só trazer o corpo e a alma, né? Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Nós enxergamos com o quê? Com os olhos? Né? Falamos com a boca? Escutamos com os ouvidos? Não, isso é só o órgão físico. Nós enxergamos com a alma.
Porque a gente pode provar isso em quê? Quando você está numa situação, as pessoas interpretam, enxergam coisas diferentes. Com certeza, completamente. Então, mas se é o mesmo olho, por que a gente não está vendo a mesma coisa? Mas é porque o que está em nós, a nossa mente, a nossa experiência, ela vai interpretar aquela situação e vai chegar. O olho é só um órgão Tanto que é reflete. que os evangelhos foram escritos 4, né? Porque cada Teve interpretações diferentes. É verdade. Então, o nosso corpo é só um meio da nossa alma interpretar a situação e até trabalhar, né? O que eu estou ouvindo, o que eu estou... Cada uma de vocês aí, ouvinte, vai pegar a nossa informação, vai pegar o que você tem de vivência e vai pegar pontos diferentes, vai interpretar de forma diferente. E é onde vem o espírito. O espírito, não tem como você ter uma mente saudável sem você ter o espírito fortalecido. Porque quando você tem, quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais fé você tem, você consegue melhorar as suas crenças, você consegue ressignificar muito mais rápido. É verdade. A espiritualidade, além da inteligência emocional, a minha busca por Deus, a minha fé, ela contribuiu muito mais rápido para a minha transformação do que se eu tivesse só trabalhando a minha mente. Existe uma glândula chamada glândula pineal. Já ouviu falar? Sim. Essa glândula pineal, ela é responsável pela nossa reação. Então, quando a gente está interpretando, passando por uma situação, a glândula pineal, ela pega isso, milésimos de segundos. Ela pega uma informação, ela capta se você conhece aquilo, se não conhece, e aí a sua reação é de acordo com aquilo que você tem armazenado. Igual do filme Divertidamente. Igual do filme Divertidamente. Exatamente, é isso. E aí, por que essa glândula pineal eu estou falando nela? Porque quanto mais fé, quanto mais espiritualidade você tiver buscando, mais ela vai ser desenvolvida a ponto de não se ater só à sua experiência. Então, o que quer dizer? Mesmo que eu fui traída, eu tenho fé que existem pessoas, então eu posso ver uma situação, mas se eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha fé, eu posso interpretar essa situação diferente, mesmo eu tendo vivido aquilo. A espiritualidade, ela faz com que você enxergue mais com os olhos espirituais do que os carnais. Então ela tira um pouco das tuas verdades e te aproxima mais de Deus e faz com que a tua vida tenha mais sentido. É verdade, completamente. Né? Muito bom mesmo. Bom, você acredita que as escolas elas deveriam incluir o desenvolvimento da inteligência emocional, da inteligência espiritual em seus currículos? Sim, e tem algumas escolas já colocando isso tem disciplinas de inteligência emocional. A minha filha tem no colégio dela e eu sei que tem outros colégios que têm. A criança, quando ela vai para a escola, ela está no auge do desenvolvimento das emoções dela. Então, mesmo se ela não tiver um lar forte, mas se ela obtiver esse conhecimento na escola, com certeza vai contribuir para que ela tenha um resultado melhor na fase adulta. É verdade. Isso é fundamental, né? Tem muitos adolescentes se suicidando. Muito. Porque os pais hoje, eles estão buscando uma vida melhor para os seus filhos, diferente do que eles tiveram. Só que por consequência disso, as crianças estão muito sozinhas. E a internet está aí, né? As redes sociais estão aí para educar os filhos. É verdade. E isso, levar a inteligência emocional é fundamental para que a gente tenha uma nova geração saudável. É verdade. Eu estava vendo assim, às vezes tem pais que eles não permitem os filhos passarem por frustração, que faz parte, né, do não, de você não conseguir, de você não aceitar. Então, eu já vi situações assim do pai, ele não aceitar aquela circunstância na escola, então muda de escola. Então, eu já vi crianças mudarem por 3, 4 escolas em um período de 2 anos, porque a criança não se adaptava. Na verdade, ele não estava permitindo ela enfrentar, às vezes, os problemas. Então, qualquer barreirinha já muda. Então, ela não estava desenvolvendo a sua inteligência, né? Sim. Porque existe a proteção. Os pais, naturalmente, eles querem compensar a ausência. Então, essa tomada de decisão está bem... A gente vê hoje uma distorção muito grande na educação, né? E assim, eu vejo os adolescentes hoje
essa questão da rede social também está bem complicada, né? Porque é uma necessidade de aceitação muito grande, né? E aí é aquele ponto que você estava falando, a partir do momento que eles não se sentem, porque faltou o amor, né? Ali do núcleo pai e mãe, então ele precisa da aceitação dos amigos. Quando ele não consegue entrar naquele núcleo, ser aceito, então entra a depressão, a falta de aceitação de aparência, né? As meninas hoje, cada vez mais novas, elas estão buscando cirurgias plásticas, né? Isso é bem complicado, né? A indústria de cosméticos está bombando para os adolescentes, porque elas estão, através até da maquiagem, tentando disfarçar algo que está dentro delas, né? Tem um livro do Chapman, que é um psicólogo, que é As 5 Linguagens de Amor, e tem As 5 Linguagens de Amor para Criança, que todo ser humano deveria ler, porque o Chapman era um psicólogo, e ele começou a detectar nos atendimentos dele algumas coisas tipo assim, não, eu não me sinto amada. E aí, quando ele ia entrevistar, atender a outra parte, ele falou, não, mas eu dou amor. Não, eu amo, eu faço. E aí ele começou a identificar que existem linguagens que são percebidas pelas pessoas que fazem com que elas se sintam amadas ou não. E as crianças, elas têm a linguagem. Eu costumo falar, por exemplo, a minha mãe era atos de serviço. Ela fazia pelo outro. O meu irmão também meu irmão puxou. Então ela estava arrumando a casa, que você falou que ela tinha a casa bem arrumada, ela estava te amando. Filho, exatamente, ela estava me amando. E a minha é tempo de qualidade. E palavras de afirmação, que é o que ela não sabia dar. Aí vamos voltar para a criança. Os pais, eles dão o que eles têm, o que eles sabem fazer. Mas se a linguagem da criança for outra, aí são essas mães que falam assim, mas eu faço de tudo, eu abraço meu filho, eu amo, eu beijo. Mas, de repente, ele quer o quê? Ele quer que ela saia, encontre, se for a linguagem dele presente, quer que ela traga uma folhinha da rua e fale assim, aqui, ó, lembrei de você. É verdade. Eu já atendi uma vez um pai que falou assim, Alessandra, eu fui viajar, tenho 2 filhos, voltei, eu comprei um tênis para o meu filho de $1.000, exemplo, eu não lembro mais, mas só exemplo. Comprei um presente para o meu filho de $1.000. E para minha filha, que é menorzinha, eu comprei vários badulaquezinhos, xuxinha, mas comprei uma bolsa cheia desses badulaques que, assim, não chegou nem a $100, mas que ela gosta tanto dessas coisas. O meu filho olhou o tênis, olhou para o presente da irmã, fechou, ficou emburrado. Eu falei, filho, eu comprei o tênis que você queria. Ele falou assim, mas olha a quantidade de presente que você deu para minha irmã. Aí a gente alucina que a linguagem de amor dele é o quê? Presente. Não importa o que você dá, mas se você, em cada lugar que você for, você comprar, e aí é onde tem várias crianças se sentindo abandonadas, e aí elas vão compensar em outras coisas, compensam nas drogas, compensam no quê? Na dopamina liberado em passar de fase, nessa luz, nesse dedinho, gera dopamina, que a dopamina, a ocitocina, ela precisa ser liberada no contato com os pais, mas como eles não têm, eles buscam nas redes sociais, né? Uau! E como é que eles liberam esses hormônios no contato com os pais? Os pais, eles precisam identificar primeiro qual é a linguagem deles. E é onde a gente ensina. Busca trabalhar todas as linguagens. Fazendo olho no olho, que a gente chama de V0, abraço, tempo de qualidade, senta para brincar. Porque não importa... Escuta ativa, né? Você ouvir... Escuta ativa. O que essa criança está buscando? Qual é o gosto dessa criança? Qual é o cantor preferido dele? Começar a buscar todas as linguagens, de todas as formas, para que supra aquilo que ele está indo buscar em outros lugares. Só que hoje... tudo é hiperatividade, as crianças... ele é hiperativo, aí para a mãe conseguir conversar, dá o celular para a criança brincar, né? Isso é verdade. Agora, eu estava ouvindo falar sobre a questão do... Vou mudar o assunto aqui completamente, tá, gente? Mas preste atenção aqui, que isso é muito importante, é uma chave, tá? Você estava falando no outro dia, se não me engano foi você, da questão da importância do pai. A paternidade, que ele vem trazer a direção na vida dos filhos, que ele é que direciona. Eu acho que a mãe é a questão do afeto, né? E o pai é que dá a direção do poder de decisão, a direção profissional, seja homem, seja filho ou filha, mas é a presença desse pai que vai direcionar esse filho.
Exatamente. A figura do pai, ela é importante para o futuro profissional, para o futuro financeiro da criança. E a presença da mãe é para que essa criança se sentir protegida, amada, é onde ela vai, no futuro, ter base para ter uma família sólida, uma família de amor, de carinho. Então, a figura dos dois ali é muito importante para a construção do futuro, né? Do que vai acontecer no futuro. Uau, muito forte isso. Tanto o pai quanto a mãe, eles têm... aí, por exemplo, tem famílias que não têm um pai, o interessante é que tem alguém que faça esse papel, uma figura para fazer esse papel. E que vai ser aquela voz que vai direcionar, né? Sim. Porque às vezes a gente pode ver pessoas que passam uma vida inteira sem conseguir se achar, né, profissionalmente, porque às vezes faltou esse pai ali dando aquela confiança, né? E assim, da maneira correta, porque os pais, eles também, a maior parte dos problemas que chega lá pra gente vem da figura paterna. Vem da figura paterna. E aí, você não perguntou isso, mas aproveitando, como a gente está falando de empreendedorismo, de as organizações, como isso impacta, eu falo muito para os homens, quando eles vão fazer curso lá, que a figura masculina dentro da empresa tem um impacto muito grande, porque como a paternidade ela é algo que falta, a maioria das feridas vem da paternidade, eles projetam na figura masculina no líder, tipo, pessoas querendo fazer para ser validados por esse líder homem. A mulher também, muitas vezes espera essa figura feminina também para representar a mãe. Dentro da empresa, hoje, as pessoas estão passando a maior parte da sua vida. Sim. Então, os donos de empresa, os líderes, precisam ter esse conhecimento, porque ali ele pode estar ajudando uma pessoa na vida dela como um todo. É verdade, né? É verdade. E espiritualmente, eu vou voltar para a empresa, tá? Mas eu quero só continuando nesse assunto. Espiritualmente, como que você vê essa questão? Por que está assim? Eu estou perguntando de você o porquê que o inimigo trabalha tanto nessa ausência, esse buraco aí paterno. Como é que você vê isso? Porque eu entendo que Satanás ele quer derrubar a criação de Deus, que somos nós. E a mente e a raiz da rejeição, a rejeição é o grande mal da humanidade. A maioria das consequências que o adulto tem, ele vem de ter se sentido rejeitado em algum momento da vida. Uau. Seja pelo irmão, seja por uma comparação, seja por uma ausência, pela interpretação dele. Não quer dizer que os pais tenham rejeitados, mas o problema é como essa criança interpretou essa situação, né? E aí essa raiz ali é o que Satanás precisa para alimentar isso. Aí essa criança se torna adulta e ali uma pessoa com essa raiz de rejeição, ela vai ter consequências em todas as áreas da vida, principalmente na família. Né? Ela vai ficar vulnerável, porque ela vai se tornar uma justiceira, por exemplo, ou ela vai se tornar aquela vítima, porque vai se sentir a vítima de todas as situações, a injustiçada, não, eu não merecia isso. E é onde a espiritualidade vem e aproveita essa situação para alimentar, porque essa voz, né, ela é alimentada. E é onde o mal, ele aproveita e fica ali, né? Eu recebo muitas pessoas que falam assim, essa voz não sai da minha cabeça. Uau. Né? Essa voz não sai da minha cabeça. E o pior de tudo, Adriane, que essa voz, ela tem razão. Né? Essa voz, ela tem razão. Porque todos nós temos justificativas por pensar e agir de alguma forma. Então, quando eu tenho uma voz na minha mente, essa voz, se você for buscar, tem uma justificativa para ela. E aí o Satanás, ele é esperto, ele usa a vivência, a interpretação que aquela pessoa teve para reforçar. Verdade. Tá vendo? Olha, essa promoção era para ser sua. Ó, tá vendo? Seu pai trouxe presente, isso era para ser você. Ó, tá vendo? Então, aquela vozinha que fica confirmando. Aí os sentimentos eles vão sendo destruídos e as pessoas têm consequências na vida. Né? E os maiores problemas realmente que a gente tem são emocionais, né? Muito mais assim do que, lógico, dentro da igreja você tem os problemas espirituais,
amarrações espirituais, mas a grande maioria são problemas emocionais, né? Das emoções, né? Das emoções. Porque as emoções, elas são responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Todo resultado bom teve uma emoção boa por trás, mas todo resultado que não é bom teve um sentimento ruim, uma raiva. A gente costuma falar que se você sair de casa com um sentimento bom, pode acontecer o que for, mas você vai interpretar de uma forma positiva. Verdade. E aquilo não vai potencializar. Agora, sai de casa irritado. Reclamando. O cara que vai te fechar no trânsito, você já vai gritar Começa com ele. Tudo de ruim. E aí uma coisa vai puxando a outra. A tua frequência vai ser baixa e você vai atrair essas situações para você, né? Nossa, mas isso é muito real. Muito real. Isso é muito real. Por isso que é muito importante, assim, né? A gente consagrar já aqueles primeiros momentos da manhã, trazer a presença do Espírito Santo, subir a frequência. É verdade. Né? O Paulo Vieira, que é o meu presidente, ele fala da regra 10-90. 10% de tudo que nos acontece é real. 90% é o que eu faço com o que me acontece. Então fica aqui a dica. Os seus resultados, 90% foi o que você fez e não o que aconteceu. Uau, muito forte isso, né? Muito forte. Agora aqui, voltando aqui na questão, hoje você tem um papel fundamental na vida de milhares de pessoas, né? Pessoas que eu digo assim, são empresários, são empreendedores, que também são pais, são mães, enfim. Mas falando na questão de empresas, assim, como que você vê hoje, 2025, né? 2024 a 2025, essas empresas, elas estão se preparando, porque é um novo tempo. Né? A empresa de hoje ela não é de 10 anos atrás, ela não funciona mais do mesmo jeito, até porque tem muita inovação, tecnologia. Antigamente a gente não tinha a quantidade de informações, redes sociais que a gente tem hoje, né? Antigamente não tinha. Elas estão se preparando, falta muito aquém. Como que você vê essa questão da questão do lidar com pessoas dentro de uma empresa? As pessoas estão prontas ou elas estão buscando esse preparo? A gente vê muita coisa na rede social, né? A gente não pode falar assim, ninguém está falando sobre isso. Não, tem muita gente falando sobre isso, esse preparo de conhecer pessoas, conhecer os perfis para você saber lidar com elas. Como que você vê isso hoje? As empresas estão se preparando para isso? Assim, nem todas. Nem todas. As empresas elas não estão preparadas. Por quê? Porque a maioria das empresas ela tem um dono, um empresário, um sócio ali que veio, na maioria das vezes, ele veio do nada. Ele começou aquele negócio e aquilo foi crescendo. E crescendo com a força do braço dele. Então, hoje, aceitar que a empresa dele precisa ter essa inteligência emocional, que as pessoas elas são diferentes, que elas precisam ser tratadas de maneira diferente, que tem que contratar certo. Tudo isso é uma tomada de consciência que alguns estão tendo, mas a grande maioria não. É um mercado muito grande. Uau, legal. Muito bom. Então, você que está querendo empreender, começar ou já está na jornada empreendendo, você precisa trabalhar isso na sua empresa com seus colaboradores, não é verdade? Ale, como alinhar um propósito de vida, assim, aquele chamado que Deus tem para mim, com uma construção de um negócio de sucesso? Interessante essa pergunta. Eu costumo falar que quando uma pessoa abre um negócio, por abrir, ela está abrindo pelo dinheiro, e quando começa a não ter dinheiro, essa pessoa quer trocar. E são essas pessoas aventureiras. Abre um negócio aqui, não está dando certo, abre outro, porque ela não entendeu a missão daquilo que ela faz. Então, o primeiro passo de uma empresa é entender o porquê que eu quero abrir isso. O que esse meu produto, esse meu serviço vai agregar na vida do outro. Porque o nosso propósito, ele está ligado com o que eu faço, o que eu falo, o que eu faço, que produto eu vendo, que serviço eu presto, que vai fazer a diferença na vida do outro. Nosso propósito está sempre ligado ao outro, não a coisas. Legal. Deus deu dons e talentos para que nós pudéssemos usar em prol de outras pessoas. Porque nem todo mundo vai ter condições de usar os talentos. Os talentos são iguais para todos. Sim. Deus deu talentos para todo mundo, mas nem todo mundo usa. Mas quem usa, Deus, ele dá condição, ele multiplica, né? Servo bom e fiel, e ele vai multiplicar para que ele faça a diferença na vida do outro. E uma empresa, ela não é diferente. Uma empresa, ela não pode ser aberta
por dinheiro. O dinheiro Certo. é consequência. Quando ela entende que o que ela faz é muito bom e vai fazer a diferença na vida do outro, aquilo ali ele tem a ver com o propósito de vida dele. Verdade. Porque Deus, ele é pessoas, né? Ele gira em torno de pessoas. Gira que eu digo assim, o propósito de Deus é sempre para vidas, né? Para gerar vidas Sim. em outras vidas, né? Então, se aquilo que a gente faz não está trazendo transformação em vidas, está só sendo por dinheiro, realmente Deixa de fazer sentido, deixa né? de fazer sentido. Muitas mulheres têm medo de empreender por causa de limitação financeira ou emocional. Que conselho você daria para elas superarem essas barreiras? O mundo precisa de você. Porque nós temos algo diferente dos homens. Nós temos uma sensibilidade que o homem não tem. E como nós estamos falando de lidar com pessoas, usa isso porque o mundo precisa de nós. O mundo precisa dessa sensibilidade, dessa doçura, dessa maneira que nós mulheres, nós temos de enfrentar a situação. Não deixe que o medo te paralise, porque o nosso propósito ele precisa ser enfrentado. Vai com medo mesmo. Legal. Eu não tenho medo? Vou, claro que eu tenho, mas eu vou com medo. Uau, muito bom. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma conhecida e ela falou que ela não trabalhava em nada e o marido tinha uma empresa e que Deus levantou ela e ela foi trabalhar no setor de qualificação. Ela falou assim, por que a mulher ela tem um olhar diferente, né? Então, eu entro ali como se fosse um cliente, então eu vou ali nos detalhes e tudo, porque o nosso olhar da mulher é completamente diferente do homem. Uhum. E que aquilo ali, a função dela foi extremamente importante para a melhoria da empresa do marido, porque o olhar dela foi totalmente diferente, foi bem estratégico naquela função ali, como sendo uma cliente. Então, a mulher ela tem o seu lugar, né? Tem, porque assim, se a gente for falar da forma da fisiologia do homem, o homem ele tem um olhar muito entubado, assim, o homem ele olha. Nós mulheres, mesmo as mulheres que têm um perfil mais dominante, focado em resultado e tal, mas nós temos a capacidade de olhar mais coisas à nossa volta. Então, o que é intuição é a nossa capacidade de ver todos os ângulos, né? Isso na empresa é fundamental. Legal. Então, como que você vê a importância de construir essa rede de apoio? Porque às vezes as mulheres elas querem trabalhar, mas elas têm filhos pequenos, né? Elas querem ir, mas não podem, né? Nem sempre podem. Então elas precisam construir essa rede de apoios junto ali com os valores dela espiritual, para ela poder avançar, para ela poder empreender. Como é que você percebe isso? O que ela pode fazer? Tem que ter essa rede de apoio. Eu, por exemplo, quando eu vim para o Rio, minha filha tinha 1 ano e eu coloquei ela num período integral na creche. O importante é de que forma que você vai achar uma solução para você. A minha foi integral até ela completar 11 anos. Então, hoje ela tem 14. E foi 0 trauma. As pessoas, na creche, 0 trauma. O importante é o filho entender, os filhos entenderem o porquê, qual é o propósito. Porque quando os filhos, eles crescem sabendo que a mãe, que são as 7 experiências que precisam ser desenvolvidas na infância, e uma delas é missão de vida. Quando ela entende que os pais, a mãe, né, a gente está falando para você, mulher, tem uma missão, tem um propósito, ela vai te apoiar. Contanto que no tempo que você tem com seus filhos, que o menor que seja, o mínimo que seja, que você dê um tempo de qualidade, isso não gera trauma. Legal. E olha só que interessante, falando nisso, que é possível, né? Porque Deus ele sempre vai dar um caminho, né? Eu vou te presentear porque assim, essa pessoa aqui, ela foi uma empreendedora e hoje ela ajuda mulheres a ganhar dinheiro dentro de casa, cuidando de seus filhos e fatura muito dinheiro. Então, eu vou te deixar aqui um presente da Bela Papelaria, que está aí empreendendo, arrumando assim, ajudando milhares e milhares de mulheres a poder estar dentro de casa com seus filhos, cuidando e não estão deixando de ganhar seu dinheirinho. Então, vou deixar o seu presente. Que lindo, obrigada. Da Papelaria. Olha, amei. Muito legal. Chegando ao nosso fim, eu quero muito te agradecer, gente, foi muito bom.
Foi um prazer estar aqui com você. Tem muita... Ficou aqui um monte de perguntas, tá? Acho que vale aí uma continuação. Sim, a gente né? vai fazer a parte 2, porque Isso. a Alessandra ela tem assim, um conteúdo assim, muito enriquecedor, vasto. A gente pode ficar aqui, acho que a tarde inteira. Acho que eu falo muito. Não, né? imagina. Tem uma vasta gama de conhecimentos, mas eu quero te agradecer por estar aqui conosco, agradecer ao Portal Guia-me, que abre, né, essa oportunidade de a gente trazer aqui nossos convidados. Então, não deixa de acompanhar o nosso podcast. Te agradeço e quero que você deixe aí onde o pessoal pode estar achando você nas redes sociais. Legal, eu que agradeço o convite. A gente tem esse propósito de contribuir na vida das pessoas, mas me sigam, o meu Instagram é aleluz, Luz de Luz Coach. E vai ser um prazer ter vocês lá e me acompanhando. E assim, a honra foi toda minha. Legal. Gente, realmente, assim, ela foi um presente de Deus na minha vida. A gente tem seguido aí uma jornada, assim, maravilhosa, que tem sido muito abençoada, que é através da empresa dela, né, dos cursos que a Lê tem sido treinadora, né? Então, através da Febracis. Então, fica aqui minha gratidão, minha e do meu marido, que tem sido, assim, transformando milhões de pessoas, né? Verdade. São milhões de vidas são sendo milhões. transformadas. E eu digo para você, vale a pena, pode ir com fé, né? As portas estão abertas, segue lá no Instagram dela e pode entrar de cabeça que a gente assina embaixo, né? Eu que agradeço, esses dois foram bênção na minha vida de Deus. Deus não une pessoas, une propósitos. Glória né? a Deus. Então, não deixa de nos seguir, compartilha, deixa um comentário para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra que foi incrível. E até a próxima.